Oi, pessoas. Eu fiquei mais um tempão sem postar nada por aqui, mas enquanto isso eu consegui ler um monte de coisa e agora eu vou falar rapidinho para vocês tudo o que eu li nesse tempo. Mais uma vez eu tive que fazer uma colinha porque era muita coisa e eu não ia lembrar das editoras, tradutores e tal. Começando em agosto, eu vou tentar falar por mês certinho, né? Mas pode ser que na hora eu esqueça de falar quando eu entrei de um mês para outro. Então, em agosto, eu comecei lendo Genealogia da Moral, do Nietzsche. Foi publicado pela Companhia das Letras e traduzido pelo Paulo César de Souza. E a partir desse ponto eu decidi dar uma pausa em Nietzsche por enquanto, porque eu não fazia ideia da complexidade que eram suas obras. Então eu vou esperar para um momento em que eu tiver mais afinco para estudá-lo e ler estudos de mestres e doutores que também já o estudaram para que eu possa entender melhor. Depois eu li Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty, publicado pela Darkside e traduzido pela Regiane Winiarski. Nesse livro, a própria autora, ela trabalha num crematório, então toda a experiência no dia a dia dela e também no emocional, ela vai publicar pra gente. Esse é um livro que eu gostei demais. É um tipo de leitura que sai da nossa zona de conforto. Ela vai contar em certos detalhes os procedimentos que ela fazia lá, na busca dos corpos, como que era a sensação que ela tinha, né, com o corpo da pessoa e dos familiares, né, que ela tinha contato durante o transporte, na hora de fazer a cremagem. Então foi um livro excelente. Depois eu li o livro do Silêncio, do PJ Pereira. Esse é o primeiro livro de uma trilogia em que ele coloca a cultura Yorubá numa fantasia. Na história, o protagonista é um jornalista que acaba recebendo a missão de ser um dos mensageiros dos Yorubás enquanto eles lutam com as antagonistas, que são as... Confesso que eu esperava um pouco mais desse primeiro livro, mas falta eu ler os outros dois livros da trilogia. Eu espero que melhore bastante. O próximo livro foi A Arte de Argumentar, do Antônio Soares Abreu. O autor vai dar vários exemplos de como você pode dialogar, desde uma forma ética, respeitosa, até de uma forma gramaticalmente correta e sem vícios de linguagem. Algumas coisinhas já eram bem óbvias para mim, mas a leitura valeu muito a pena também. O próximo foi Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, do Eduardo Moreira. Esse é o segundo livro que eu li do autor. Nesse livro, como no anterior, ele fala muito bem umas verdades que a gente precisa saber. E o que mais me marcou dessa história foi quando... E o que mais me marcou dessa história foi quando ele teve a experiência de conviver um pouco com a comunidade que partilha seus bens de uma forma equitativa. E em setembro eu li Todos Nenhum, Simplesmente Humano, do Jeff Garvin, lançado pela plataforma 21 e traduzido pelo Guilherme Miranda. Esse é o primeiro livro que eu li que tem um personagem protagonista de gênero fluido. Então é um tema, assim, relativamente novo na literatura. Gostei bastante disso. Tem, sim, alguns problemas que muitas pessoas notaram de uma forma meio que até mesmo que preconceituosa, que por descuido meu eu só notei depois que eu terminei o livro, para que vocês tenham uma ideia de como a escrita era muito boa. Mas... apesar desse detalhe que é muito importante, a história também é bastante emotiva e acredito que ajude, né, a espalhar a diversidade. A próxima leitura foi O Fim da Guerra, do Denis Rosso Bourguignon. A guerra, nesse caso, é a guerra da maconha, né?
Ele, em suas viagens, entrevistas, ele viu em alguns países como que é feito o procedimento legal para tanto que tenha um consumo recreativo quanto medicinal da planta. Cada um desses países, né, gerou um tipo de acordo para permitir e desmistificar outras coisas que envolvem a maconha. O próximo livro foi A Casa dos Muitos Caminhos, da Diana Winnie Jones, lançado pela Galera Record e traduzido pela Raquel Zampil. Esse é o terceiro livro, então, que encerra a trilogia do Castelo Animado. E, no geral, é uma fantasia muito gostosa de ler. A trilogia inteira foi divertida e emocionante. Depois eu li Nietzsche em 90 Minutos, do Paul Strathern, lançado pela Zahar e traduzido pela Maria Helena Giordani. É um livro curtinho que vai falar um resumo do pensamento do filósofo e também sobre como foi a vida dele. Como eu tinha falado, né, que eu vou dar uma pausa para Nietzsche por enquanto, mas esse, como tem uma linguagem mais fácil e acredito que para qualquer um que quer começar a estudar, a ler um pouco de filosofia, é uma boa porque é um livro bem curtinho e dá tipo assim uma visão geral de tudo, e é isso que eu gostei. E depois eu li Maconha, Cérebro e Saúde, dos autores Siddhartha Ribeiro e Renato Malcher Lopes. Esse é um livro bem mais científico, que vai falar da maconha. Como ele é cheio de termos que, apesar de serem vitais para a explicação da obra, isso me incomodou um pouco, ainda mais por eu não ser dessa área, porém explica e demonstra os efeitos tanto positivos quanto negativos da cannabis. Por isso eu achei uma leitura informativa muito importante, apesar de eu não ter entendido algumas coisas. Aí, começando em outubro, eu li Homo Deus, do Yuval Noah Harari, publicado pela Companhia das Letras e traduzido pelo Paulo Geiger. Nesse livro, o autor vai falar sobre todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, tecnológicas, sociais e afins, e como que é a visão para um futuro. É mais um livro informativo que eu achei muito bom e importante de ser lido e recomendo. Na sequência eu terminei Sodoma e Gomorra, do Marcel Proust, o quarto volume da obra Em Busca do Tempo Perdido e segundo tomo do box que eu tenho. Não vou mostrar porque vocês já devem estar cansados de ver aquele livro, mas eu finalmente encerrei o quarto volume. Confesso que eu já nem lembro muita coisa da história. De notável no livro para mim, eu acho que foram as passagens do Barão de Charles, alguns pensamentos do Marcel sobre a homoafetividade. Eu adorei ter jantares e passagens triviais da época que para mim já não me interessam mais. A próxima leitura foi A Geração Superficial, do Nicholas Carr, lançada pela editora Agir e traduzido pela Mônica Gagliotti. Então o autor vai relatar as mudanças que tem na sociedade conforme a tecnologia mudou a forma de comunicação. Basicamente é isso. É outro livro de não ficção que eu gostei bastante e recomendo para quem se interessa pelo tema. A próxima leitura foi Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho e O que Encontrou por Lá, do Lewis Carroll. Finalmente eu li esse clássico. Antes disso eu só tinha visto a animação da Disney e foi uma aventura muito gostosa. Eu não lembrava que o filme era a junção dos dois livros. E a história realmente é bastante divertida e maluca. A próxima leitura foi A Mente Influente, da Tali Sharot, lançado pela editora Rocco e traduzido pela Ana Beatriz Rodrigues. Nesse livro, a autora vai exemplificar algumas situações que a persuasão acontece
em muitas situações que a gente acaba nem notando. Já esse livro eu achei ele meio regular, mas ainda assim recomendo. Aí, em novembro, eu comecei lendo Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Já esse livro foi muito melhor. Ele dá muitos enfoques distintos em diferentes situações com que a emoção das pessoas agiu de uma forma muito imprevisível, mas ele dá as suas explicações. Eu acho que é o livro sobre psicologia que eu mais gostei no ano. E para finalizar novembro, sim, eu só fiz 2 leituras em novembro. Eu li Marx em 90 minutos, também do Paul Strathern, no mesmo da mesma coleção, né? Filósofos em 90 minutos, que eu tinha lido no outro mês sobre Nietzsche, agora eu li de Marx. Então vai dar um pouco o resumo da sua vida e do pensamento dele, né? Vai explicar sobre o capital, a visão que ele tinha do socialismo e como que foi a sua trajetória de vida. Eu já li algumas coisas em dezembro, mas eu vou fazer um vídeo só quando concluir o mês. E é isso. Obrigado para quem assistiu e até mais.